Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Tá bom, só até o 10, obrigado. Eu pregaria 100 vezes nesse texto, porque é um texto, ele é muito desafiador, ele tem tanta coisa, como pode ter tanta coisa em 3 versículos. E quando a gente estou escrevendo, fica difícil às vezes escolher o que falar, porque tem, sabe aquele texto, tem texto que é mais árido, é mais difícil, mas tem textos que as coisas saltam. Esse é um deles. Um texto assim, que as coisas saltam. A dracma é uma moeda grega. Equivale a quase que um denário, que é uma moeda romana. E esse texto, ele pode conversar com várias áreas. Com a área social, com a área familiar, com a área evangelística e teológica. Vou tentar tocar nas 3, mas o que eu desejo é que você pense sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas eu não posso deixar de falar da primeira área. Essa parábola fala do desespero de uma mulher porque perdeu uma moeda. O que faz uma mulher se desesperar porque perdeu uma moeda, se não for a fome? O que faz uma mulher ficar tão nervosa, varrer a casa, tirar as coisas do lugar, arrumar tudo, por uma moeda? Uma moeda. Se não for a fome, se não for a necessidade. Esse texto fala de coisas que a gente não entende. Esse texto fala de coisas que a gente não vive. Ela soube que não havia aula naquele dia. 8h da manhã descobriu que não havia aula. Entrou 7h30 e às 8 descobriu que não havia aula porque não havia água e nem energia na escola. Tinha chovido no dia anterior e tinha entrado água. Então eram 3 agravantes. E ela, sentada lá no pátio, todos saíram e ela ficou. E eu fui até ela. Eu perguntei: por que você não vai embora? Todo mundo já foi. Ela falou assim: eu vou esperar o turno da tarde, porque a coordenadora falou que a tarde vai funcionar. Mas você não vai assistir aula? Ela falou assim: eu vou merendar. Eu vou merendar. Isso significa que talvez fosse a única comida que ela comeria naquele dia. A gente não entende o que causa o desespero dessa mulher. Mas quem veio do planeta Fome entende muito bem qual é o desespero dessa mulher. Quem passa dificuldade sabe muito bem o que ela passa. Então, o primeiro ponto seria esse: não passe indiferente pela vida das pessoas que sentem fome. Não passe indiferente pela vida das pessoas que sentem fome. Essas histórias que eu conto aqui são histórias que eu vivo. Histórias que eu tenho o privilégio de viver ou a dor de viver. Eu vivo essa história com crianças. Então eu sei o que essa mulher procura. Raquel sabe também.
Raquel trabalha com crianças que passam dificuldades. E a gente sabe qual é a dor. Por isso que faz tanto sentido a gente fazer a marcha dos alimentos. Quem tem condição de trazer uma vez no mês 1 quilo. Uma vez no mês 1 quilo. Para ajudar as pessoas. Que se desesperam por uma moeda. Agora pensando na família. Eu ouvi um comentário, e quando eu estava estudando, eu encontrei um comentarista que falou assim: a parábola da dracma me faz pensar que se eu desejo achar algo, antes eu preciso colocar a casa em ordem. Verso 8. E qual mulher que não acende a candeia e varre a casa? Talvez dracmas se percam e sejam difíceis de serem achadas, porque as coisas dentro de casa estão desorganizadas. É difícil a gente se encontrar com esse texto e as alegorias não visitarem o nosso ouvido. Porque é necessário acender a candeia. E é necessário colocar as coisas no lugar. Acender a candeia é ter clareza das coisas, para não julgar errado, para ter certeza onde está procurando, para ter certeza que a gente não é precipitado. Então, se você quer resolver algo que se perdeu, é preciso arrumar a casa. É preciso colocar a casa em ordem. É preciso varrer. É preciso buscar clareza dentro de você e fora de você. É preciso limpar o terreno para encontrar coisas, para colocar coisas no lugar. Então não adianta dizer que nada está acontecendo. Eu acho que o grande problema de quem vive grandes problemas dentro de casa é dizer que não está acontecendo nada. Nada aconteceu. É preciso verbos importantes. Desalojar, desinstalar e diligenciar. Desalojar, esforços para mudar hábitos, desalojar frases, desalojar tons, desalojar ações, arrastar móveis. É preciso desalojar coisas para que a gente encontre o que se perdeu. É preciso mudar hábitos, mudar frases, mudar tons, mudar ações. É preciso desinstalar a maneira de ver, de dizer e de agir. É preciso desinstalar. Ele deu indícios que não prestava. No noivado, ele deu indícios que não prestava. Então chega de jogar poeira para debaixo do tapete, porque ele deu indícios. Ele deu indícios de ser quem ele era no noivado. Ele deu indícios. Mas ele se tornou o seu vício. Para muitos. Companheiro, aquele cara do namoro, aquela mulher da paixão, ela se tornou um vício inviável. Então, para que as coisas se resolvam, precisa desalojar, desinstalar e diligenciar. O texto fala que ela procura com diligência. Sabe o que é procurar com diligência? É procurar com empenho. É se dedicar Cá para nós, só um comentáriozinho. Você não se dedica às coisas da família como você se dedica às coisas do trabalho. Cá para nós. Você não se dedica às coisas de Deus como você se dedica às coisas do trabalho. O texto nos diz que essa mulher procura diligentemente.
Ela procura com perseverança, porque existem coisas na nossa vida que exigem perseverança, exigem diligência. Então não joga a toalha. A gente tem que virar as coisas até a dracma aparecer. Filho, nessa procura, é preciso que você faça a sua parte. Que você acenda a candeia, procure, varra e tire as coisas do lugar. Porque, às vezes, você tem que se lembrar que é necessário que você faça a sua parte nessa confusão. Então, acenda a candeia, procure com diligência, varra e tire as coisas do lugar. Essa parábola me ensina que a mulher imprime valor àquilo que ela perdeu. Esse é o recado. É a necessidade de imprimir valor a um filho, a um casamento, à igreja, a uma criança. É preciso a gente aprender a imprimir valor. E não importa que o sujeito esteja sujo, amassado, torto, trocado, a gente tem que aprender a imprimir valor. Eu lido com mães. Semana passada eu fui jantar com uma. Na semana retrasada, eu atendi uma por telefone. E o filho é drogado. E ela teve que interná-lo mais uma vez. E ela fala da internação como se a internação fosse uma solução. Porque ela carrega nas ações que executa a esperança de que vai resolver, que as coisas vão para o lugar. Então, ela luta pelo filho, ela tem uma luta interna, ela conta com a luta externa, mas ela não desiste. E o que é interessante é que ela me narra as coisas do garoto como se fosse, agora vai. Como se ela dissesse para mim, agora vai. E na semana passada eu lidei com outra mãe. Só que essa tem um filho autista. E ela me mostrou um vídeo. Ela luta muito. Perguntei assim, você não trabalha não? Ela é advogada, muito bem formada. Muito bem formada. Não trabalha não? De manhã eu faço algumas coisas, mas à tarde eu vou nas terapias. São 5 dias com 5 terapias diferentes. Ela me mostrou um vídeo de gente que reclama que o filho fala muito. Sabe o moleque que corre dentro de casa? Não sei se vocês já viram esses moleques que parece que foram vacinados com agulha de vitrola. Isso é coisa de velho, hein? Isso é coisa de velho. Vacinado, o moleque fala, o moleque não para. Então, era um pastor falando. O pastor diz assim que ele volta da escola e pergunta, filho, como é que foi? E o filho não diz nada. E ele continua perguntando como foi o dia. E o filho não diz nada. E depois de 2 anos, e de tanta pergunta, filho, como é que foi? O filho diz, tia Pati. E ele celebra tia Pati. Mais custa, o filho diz, amigos. Mas o ponto da festa foi quando o filho disse lápis de cor. Porque existem mães que viram o mundo pelos seus filhos. Existem pais que viram de cabeça para baixo o mundo pelos seus filhos. Que não desistem, que acendem a candeia, que varrem a casa, que tiram os móveis do lugar. Faz o que for preciso pelos filhos.
Põe na cabeça uma verdade. Deus te dá força, mulher, para lutar pelos seus filhos. Deus te dá a força que você precisa para lutar pelas suas coisas, para lutar por esse casamento, para lutar pelo teu sustento, para tomar conta dessa casa sozinha. Deus te dá força para acender toda noite a luz, para varrer, para arrastar os móveis, para achar tua moeda. O exemplo da mulher da parábola é para dizer que Deus dá a força que você precisa. Esse exemplo é para te dizer que você consegue, porque você tem a força do Senhor dos Exércitos. A história dessa parábola é para você entender que há um Deus que olha por você, que olha pela sua causa, que olha para a sua luta, que repara na sua luta. Coisas para levar para o coração. Às vezes, o que falta é tão básico e a gente não faz. Às vezes, o que falta é tão elementar. O que falta para as coisas ficarem bem, o que falta para as coisas serem melhores, é tão básico e a gente não faz. Às vezes, coisas precisam e parecem tão distantes, mas elas estão dentro de casa, elas estão perto. Tem pessoas que ensaiam mudanças, planejam, sonham, mas não estão dispostas a carregar móveis, arrastar móveis. Eu conversava isso hoje com o Renan. Tem pessoas que falam o tempo todo da necessidade de mudanças na vida, na família, na igreja, mas elas não estão dispostas a carregar móveis. Elas não estão dispostas a varrer a casa. Elas não estão dispostas a pegar na vassoura. Elas não estão dispostas a acender a luz. As maiores tristezas acontecem dentro de casa. Mas as maiores vitórias acontecem também dentro de casa. Eu gosto dessa mulher. Eu gosto dessa mulher, porque essa mulher não se conforma com 9 dracmas. Ela não se conforma com 9 dracmas. Ela poderia dizer para si mesma, para si mesma, tenho a 10ª, mas eu tenho 9. Mas ela corre atrás, como se não tivesse nenhuma. Porque talvez algumas coisas ficaram estagnadas na nossa vida, fiquem estagnadas na nossa vida, porque a gente se conforma com 9 dracmas. Porque a gente se contenta com o que tem. E essa mulher ensina para mim e para você que é preciso não se conformar com 9 dracmas. Essa mulher ensina para a gente isso, e uma coisa que é magnífica nela é que ela não bota a culpa em ninguém. Ela não bota a culpa em ninguém. Ela não culpa ninguém porque perdeu a dracma. Tem gente que sempre bota a culpa no outro. Você entendeu? Mas ela não bota a culpa em ninguém. Ela perdeu a dracma porque ela perdeu a dracma. Às vezes vocês ficam perdidos, girando dentro de casa, porque você termina botando culpa em alguém, ao invés de entender que quem deixou a dracma escorregar entre os dedos foi você. Você perdeu a dracma. Eu gosto dela, porque ela me ensina que vale a pena virar o mundo pelos filhos. Ela me ensina que vale a pena virar o mundo de cabeça para baixo,
Porque vale o sacrifício da busca. Vale o sacrifício da busca. Mais uma coisa para a gente lembrar. Às vezes, perdemos coisas importantes, porque não demos a elas a importância e o cuidado na hora de serem guardadas. Às vezes, perdemos coisas importantes. O que faz alguém, muitas vezes, não dá importância a uma coisa que guarda, é a segurança de ter a coisa. Isso serve muito para o seu relacionamento. As certezas que você tem sobre a mulher que você tem, sobre o homem que você tem, faz com que você não se preocupe tanto em guardar tão bem. Às vezes é preciso que coisas difíceis aconteçam para que a gente acenda a luz dentro de casa. Às vezes é preciso que coisas difíceis aconteçam para que a gente acenda a luz dentro de casa, para que a gente acenda a luz dentro da gente. Há uma tríade nessa parábola. O filho é a tríade das coisas perdidas. O filho perdido, a ovelha perdida e a dracma perdida. Por isso que eu disse que é uma conversa teológica. Do filho perdido, da ovelha perdida e da moeda perdida. E ele explica na teologia que o um tem o valor de todos e o todos tem o valor do um. Que vale a pena ir atrás. A história de um Deus que vai atrás. A história de um Deus que espera a volta do Filho. É a história de buscas e de encontros. Mas há uma coisa interessante, e esse é um comentário de pré-adolescentes, nesses livrinhos de pré-adolescentes, que o filho sabia que estava perdido. Tenha consciência disso. É chamado pelo próprio Espírito de Deus a tomar essa consciência. Então o filho sabe que está perdido. A ovelha, por instinto, sabe que não está no seu aprisco, não está no seu rebanho. Percebe-se por instinto perdida. Mas a dracma é a pior versão. É a versão de quem não sabe que está perdido. Ela é a pior das versões porque ela mostra a falta da consciência da situação e das circunstâncias que vivem. É gente que se perdeu dentro de casa. Às vezes, a gente se perde dentro de casa do outro. E o problema é quando a gente não percebe que está perdido. Esse é o pior momento, onde a gente não tem consciência que está perdido. É preciso recobrar a consciência que as coisas saíram do lugar. E quando a gente perde uma coisa, o que a gente faz? A gente lembra a última vez que a gente viu aquela coisa. A gente volta na memória, né? E vai tentando lembrar a última vez que viu. Então, é preciso lembrar a última vez que falou algo bonito para ela. A última vez que beijou em pé. Porque a gente sabe beijar deitado, mas a gente esquece de beijar em pé. É preciso voltar na memória para a gente ver aonde as coisas se perderam. Onde os dois se perderam dentro de casa. Mas Jesus compara a alegria dessa mulher com a alegria dos anjos.
Jesus compara a história dessa mulher com o plano da salvação de Deus. Ele traz Deus para a mesma cena e coloca Deus e os anjos nos mesmos sentimentos dessa mulher, para dizer para mim e para você que Deus vai atrás, que Deus recebe os filhos que voltam. Então, minha irmã, Deus acha. Repete aí na sua casa. Deus acha. Deus acha. Deus acha a gente. Na hora da nossa angústia, entre as frestas, Deus acha a gente. Porque Deus se importa. Deus se importa. E se Ele se importa, Ele providencia vassouras, candeias e amigos para festejar. Deus providencia vassouras, candeias e amigos para festejar. Que bom quando a gente tem amigos para festejar. A mulher acha a moeda. E o que ela faz? Ela chama as amigas para festejar. A Jamile perdeu a mãe essa semana que passou. E eu disse para a Jamile, repeti isso no enterro pelo menos umas 3 vezes. Jamile, você tem família. Você tem seu pai. Você tem suas filhas. Jamile, você tem amigos. E eu falei, Jamile, você tem igreja. Você tem a igreja. Você tem a igreja. E que bom que a gente tem a igreja. Que a gente tem a igreja para chorar como a gente chora com a Jamile. E a gente tem a igreja para festejar quando a gente encontra as moedas. Que bom que a gente tem amigos para sempre. Que bom que a gente tem. Então, não fique preocupado. Se esse teu filho xexelento aí está amassado, está sujo e está perdido, Deus acha. Deus acha. Deus vai atrás. E pode acreditar numa coisa, que quando o próprio Deus soprar a sua consciência, Ele volta e encontrará portas abertas. Sempre, sempre. Esse é o recado para você dessa noite. Deus acha. Você pode repetir? Deus acha. Deus acha, gente. Tenha fé, Deus acha. Tem chegado pedidos de oração de pessoas que estão vivendo momentos muito difíceis, momentos ligados à saúde. Então eu quero dizer para você, minha irmã, que tem me pedido oração, eu queria dizer para você, Deus acha. Você que tem batido na porta e tem visto que seu filho não abre o coração por nada, nem para você, nem para as coisas da vida, eu tenho para te dizer que Deus acha. Você que perdeu o contato com alguém, você que se perdeu de alguém, eu queria dizer para você, tenha fé, Deus acha.